Você só descobre quem te ama de verdade quando não tem mais nada para oferecer. Essa frase ecoava na mente de Ricardo Antunes, 34 anos, um milionário do ramo imobiliário que acreditava já ter conquistado tudo, menos a certeza sobre o amor. Ele era noivo de Lorena, uma mulher deslumbrante, elegante, que dizia amá-lo pelo que ele era, não pelo que tinha. Mas algo dentro dele duvidava. Numa noite chuvosa, após mais uma festa cheia de gente falsa e sorrisos ensaiados, Ricardo confidenciou ao melhor amigo: "Se eu perder tudo hoje, será que ela ficaria comigo?" "Só tem um jeito de descobrir", respondeu o amigo. "Finge que perdeu." E assim nasceu o plano. Ricardo desapareceu por um tempo, vendeu o carro, trocou de apartamento, vestiu-se como um homem comum. Disse a Lorena que tinha sido vítima de um golpe, que a empresa faliu e que estava começando do zero. A reação dela mudaria tudo. Mas antes que você descubra o que aconteceu, já se inscreva no canal e prepare-se para uma das histórias mais intensas e reveladoras que você vai ouvir hoje. Quando Ricardo contou a Lorena sobre a suposta falência, o silêncio dela doeu mais do que qualquer palavra. Ela o olhou como se tivesse acabado de ouvir a pior notícia da vida. "Como assim você perdeu tudo?" perguntou, incrédula. "Um investimento deu errado, o mercado virou, eu perdi grande parte da empresa", disse ele, tentando manter a voz firme. "Mas eu tenho um plano para recomeçar." Ela se levantou do sofá, respirando fundo. "Ricardo, eu te amo, mas você não entende. Eu não sei viver assim." "Assim como?" "Sem estabilidade, sem o conforto que a gente sempre teve." Ele sentiu o chão sumir. Lorena falava de forma calma, mas fria. Cada palavra era uma facada disfarçada de racionalidade. "Eu só preciso de um tempo para pensar", completou, pegando a bolsa. Nos dias seguintes, as mensagens dela ficaram escassas, as ligações raras. E quando ele tentava falar sobre planos e recomeço, ela mudava de assunto. Ricardo começou a perceber. O amor que ele imaginava inabalável talvez nunca tivesse existido. Certa noite, decidiu procurá-la de surpresa no café que ela frequentava. E o que viu o fez gelar por dentro. Lorena estava sentada com outro homem, rindo, segurando a mão dele. Enquanto observava a distância, Ricardo sentiu o coração apertar, mas não de raiva, de clareza. Ele finalmente sabia quem estava ao lado dele e quem nunca esteve. Ricardo ficou parado na calçada, vendo pela vitrine o riso que antes acreditava ser só dele. Lorena acariciava a mão do homem com intimidade. O desconhecido, terno de corte perfeito, relógio caro, se inclinou e sussurrou algo que a fez gargalhar. Foi ali que o teste deixou de ser jogo e virou faca. Ele deu 2 passos para trás, respirou fundo e devolveu o olhar para si mesmo no vidro. Olheiras, barba por fazer, um homem que tinha tudo e agora quase nada. Mas no reflexo encontrou algo que há muito não via: dignidade. Em vez de invadir o café, puxar uma cena, pedir explicações, Ricardo virou as costas e foi embora. No caminho, ligou para o amigo advogado. "Ativa a fase 2. "Tem certeza? Se o amor é verdadeiro, não precisa de máscara. Se não é, merece espelho." Na madrugada, reuniu 2 diretores de confiança. Repassou discretamente a presidência interina à vice, congelou contratos sensíveis e trancou o cofre societário. A falência continuaria em público, mas o patrimônio estava seguro. Agora ele queria uma verdade maior do que dinheiro. Quem ele era quando tudo caía. Antes do amanhecer, caminhando sem rumo, parou diante de uma pequena floricultura aberta 24 horas. Uma mulher arrumava margaridas num balde de zinco, tinha mãos de quem trabalha e olhos de quem sente. "É cedo para margaridas?" ele arriscou. "É sempre tempo de escolher o que é simples e verdadeiro", respondeu ela com um sorriso manso. "Sou Helena. Quer levar algo para recomeçar?"
Ricardo segurou um maço. Talvez fosse isso, recomeçar por dentro antes de reconstruir por fora. Helena serviu um café forte numa xícara de esmalte gasto. A essa hora só os inquietos aparecem, brincou. O que te tira o sono? Ricardo pensou em mentir, mas a franqueza dela convidava à verdade. Tomei uma decisão equivocada. Quis testar o amor usando o pior método, a mentira. E doeu? Mais do que eu imaginava. Ela ouviu em silêncio, sem conselhos rápidos. Às vezes a gente inventa labirintos porque tem medo da porta da frente, disse por fim. Perguntar, você fica, dá mais medo do que fingir falir. E se a pessoa for embora? Então você economiza anos, respondeu simples. A naturalidade de Helena desmontou as defesas dele. Ricardo contou da suposta falência, do café, do outro homem. Ela só perguntou uma coisa. E você? Vai embora de você também? Ele sorriu pela primeira vez em dias. Comprou as margaridas e prometeu voltar. No caminho, decidiu que não correria atrás de explicações de Lorena. Em vez disso, se ocuparia de virar a pessoa que ele admiraria, com ou sem aplauso. Nos dias seguintes, passou a frequentar a floricultura. Ajudava a carregar caixas, consertou a prateleira torta, aprendeu a podar sem ferir. Helena falava de plantas como quem fala de gente. Algumas precisam de sol direto, outras só de meia luz. O erro é exigir o mesmo cuidado de todo mundo. E pouco a pouco Ricardo percebeu. Ele estava sobrevivendo. 2 semanas depois, Lorena ligou. Precisamos conversar. Marcaram num restaurante discreto. Ela apareceu impecável, mas inquieta. Eu pensei muito, começou, pousando a bolsa de grife. Você sabe que eu te amo, Ricardo, mas eu não posso viver essa fase com você. Preciso de estabilidade. Ele assentiu, calmo. Entendo. Você não vai lutar por mim? Amor que precisa ser sequestrado não é amor, Lou. É posse. Ela fez uma careta de quem engole o orgulho. Eu conheci alguém. Ele pode me oferecer o que você não pode agora. O homem do café? Lorena congelou. Você viu? Viu o suficiente para entender. Ela pegou a bolsa de volta. Eu desejo que você se recupere, de verdade. Eu também, que você encontre o que procura. Ao sair, Ricardo sentiu um alívio estranho, como quem tira um sapato apertado. No carro, o advogado enviou um áudio. Confirmado. O alguém é Marcelo Daversa, investidor conhecido por sugar empresas em crise. Já sondou sua vice 2 vezes. Quer detalhes? Não, só registra. O resto, o tempo mostra. À noite ele passou na floricultura. Helena estava fechando. Em dias ruins, a gente troca a água das flores, disse ela. Quer tentar? Quero. E trocando a água, trocou de pele. Com a presidência interina funcionando, Ricardo decidiu ir ao chão de fábrica, literalmente. Passou a visitar canteiros de obra, conversar com pedreiros, mestres, fornecedores antigos. Sem seguranças, sem terno. Descobriu atrasos, pequenos desperdícios e principalmente histórias. Fiquei sem hora extra quando cortaram custos. O vale-transporte atrasa, doutor. Ele anotava tudo. Voltou para casa tarde, cansado e com a camisa suja de poeira. E uma sensação nova. Pertencer. No domingo, Helena o arrastou para a feira. Você precisa reaprender a comprar banana conversando, disse rindo. Entre barracas, ele viu a cidade que o balanço não mostra. Risos, brigas, trocas, favores. Helena o apresentou a dona Zenaide, que fazia arranjos para velórios de quem não podia pagar. Flores também são despedidas bonitas, explicou. À tarde, um temporal caiu. Eles ficaram presos na floricultura ouvindo o barulho da chuva nas telhas. Se eu pudesse voltar atrás, eu não teria mentido, ele confessou. Você não volta atrás, Ricardo. Anda para frente melhor, disse Helena. Mas só se escolher ser verdadeiro daqui para frente, ele balançou a cabeça. Tô escolhendo.
A notícia da falência de Ricardo correu e com ela vieram propostas indecentes. Marcelo da Versa, o novo amigo de Lorena, enviou um e-mail com um resgate: comprar 51% da empresa para salvar empregos. Parecia nobre, era um laço apertado. Ricardo recusou em silêncio. Ao invés, lançou um plano de coparticipação. Abriu uma parcela pequena de ações para funcionários com mais de 5 anos de casa, com pagamento via bônus de produtividade e dividendos futuros. Gente simples virou sócia de verdade. A autoestima da base acendeu como um fósforo num cômodo escuro. Num fim de expediente, um mestre de obras o abraçou. Patrão, ninguém nunca olhou pra gente desse jeito. Se o senhor cair, eu te seguro. Ricardo segurou o choro. Quem segura é o chão. E vocês são o chão. No mesmo período, ele e Helena ficaram mais próximos. Sem promessas, sem urgência, só presença. Ela lia trechos de Drummond enquanto separava crisântemos. Ele contava histórias do pai pedreiro que o ensinou a medir parede com olho e respeito. Certa noite, no portão da floricultura, Helena disse: "Você não precisa provar que é forte, só precisa não fugir." "Eu tô aqui", respondeu. E estava. Marcelo, irritado com a recusa, mudou de tática. Rodeou Lorena com viagens, fotos em eventos, promessas. Publicou com ela um case romântico sobre renascer após uma relação tóxica de dependência emocional e financeira. As revistas compraram a versão. Na sede, um boato surgiu. Ricardo controlava a noiva. Ele não respondeu. Em vez disso, abriu as portas da empresa a um programa de transparência. Toda sexta, reunião aberta. Perguntem o que quiserem. Enquanto o mundo julgava, a obra andava. Um conjunto habitacional popular, antes engavetado por não dar margem, foi retomado com um fundo híbrido. Lucro menor, impacto maior. A imprensa ignorou. As famílias da fila de espera não. Num sábado, Ricardo encontrou Helena montando um arranjo simples. "Para quem é?" ele perguntou. "Para mim. Nem sempre a gente espera a ocasião para merecer beleza." Ele a olhou como quem aprende um idioma. "Eu queria te dar algo, mas não quero pagar sua companhia." "Então me dê o que o seu dinheiro não compra", respondeu ela, sem drama. "Tempo sincero." E ele deu. Um analista trouxe a Ricardo o fio que faltava. Uma planilha com transferências opacas entre empresas de Marcelo e laranjas ligadas a licitações municipais. Peça a peça, o quebra-cabeça se fechava. Ricardo acionou a auditoria independente e, em silêncio, compartilhou tudo com o Ministério Público. Não como vingança, mas como asseio. "Se eu fico limpo por dentro, minha volta será limpa também", disse ao advogado. Dias depois, Marcelo promoveu um jantar glamouroso para anunciar sua entrada triunfal num novo projeto de luxo. Lorena, trajada de brilho, discursou sobre relacionamentos que elevam. No meio do brinde, agentes federais entraram discretamente. Sussurros viraram silêncio. O investidor foi conduzido para depor. A manchete do dia seguinte trocou de alvo. Lorena tentou ligar para Ricardo. Ele olhou o número piscando. Não atendeu. Em vez disso, foi à obra do conjunto popular. Caminhou por corredores ainda sem piso, encostou na parede úmida e chorou baixo, de alívio, de luto, de recomeço. O celular vibrou com uma mensagem de Helena. "Passa aqui depois. Tenho sopa e silêncio." Ele foi. Com o caso de Marcelo nas manchetes, a narrativa virou. Jornais relembraram a falência de Ricardo e passaram a chamá-la de estratégia prudente. Colunistas que o chamaram de fraco, agora o chamavam de visionário. Ele riu sozinho. O mundo muda de opinião ao sabor do vento. Decidiu fazer uma única coletiva, sem cenografia, sem teleprompter. "Eu errei quando testei alguém com mentira", disse olhando para as câmeras. "Descobri que a verdade dói menos do que o teatro." Falou do programa de coparticipação, dos projetos populares, do novo código de ética. "E se perguntarem o que me sustentou, digo sem vergonha:
Foram as pessoas simples. Pausa. E uma florista que me ensinou que margaridas resistem ao frio se você troca a água todo dia. Na plateia, Helena, escondida no fundo, sorriu. Não havia declaração de amor, havia reconhecimento, que é mais raro. Ao sair, Lorena esperava na calçada. Eu errei, disse com olhos marejados. Fui orgulhosa, influenciável. Todo mundo erra, respondeu Ricardo. Só não carrega quem escolhe o mesmo erro amanhã. Você me perdoa? Perdoo, mas não volto. Ele foi embora leve, como quem devolve o que não cabe mais na mala. Os meses seguintes assentaram a poeira. O conjunto popular foi entregue com festa simples, crianças correndo nos corredores, fogueira de São João no pátio, cheiro de bolo de milho. Ricardo discursou pouco. Casa é teto, dignidade é chão. Obrigado por construírem isso comigo. A coparticipação virou cultura. Bônus altos foram substituídos por dividendos compartilhados. Lucro, menor que no auge. Sentido, maior do que nunca. Na floricultura, Helena recebeu um convite. Vem conhecer o jardim no topo do nosso primeiro prédio social, disse ele meio sem graça. Lá em cima, vasos de temperos, bancos de madeira e margaridas. Eu não sabia que dá para plantar margarida no alto, ela brincou. Dá, se você lembrar de trocar a água todos os dias. E o que é a água numa relação, Ricardo? Ele respirou. Verdade, presença e humor quando a vida aperta. Ele tirou do bolso uma caixinha. Helena arqueou as sobrancelhas. Calma, ele riu. Não é aliança, ainda. É uma chave. De quê? Do ateliê de flores que eu aluguei no térreo do bloco. Seu nome na porta, seu jeito por dentro, sem condição nenhuma. É gratidão. Os olhos dela brilharam. Só aceito se for sociedade. 50% beleza, 50% propósito. Fechado. Um ano depois, o Jardim do Topo virou símbolo da cidade. Casais subiam para ver o pôr do sol, crianças cuidavam das hortas comunitárias, idosos faziam alongamentos sob o vento da tarde. A crise de Ricardo agora era lenda, não pela reviravolta financeira, mas pela virada humana. Na inauguração de um novo bloco, ele chamou Helena ao palco. Hoje, quem fala é quem me devolveu a vista, disse, entregando o microfone. Ela respirou fundo, mão na mão dele. A gente acha que amor se prova com luxo, mas amor se prova com lealdade quando ninguém está vendo. Aplausos. Ricardo voltou ao microfone. Eu comecei essa história com um teste que me custou caro. Termino com uma escolha que vale ouro. Ser verdadeiro, ainda que doa. Fez uma pausa, olhou para Helena e desta vez, sim, abriu a caixinha certa. Agora é aliança. Não para fechar um ciclo, mas para abrir todos os dias com a mesma pergunta. Como podemos ser verdade hoje? Ela disse sim, com lágrimas e riso. O público vibrou. No letreiro do jardim, acenderam-se as palavras. Fidelidade é escolher a verdade, mesmo quando ninguém está olhando. Se essa história te tocou, deixa o like, se inscreve e compartilha com alguém que precisa lembrar que amor sem verdade é só enfeite. E me conta nos comentários, qual foi a maior lição que a vida já te deu sobre lealdade?